Olá, gente, boa noite. Eu sou o Marcos, né? O monitor TCE. E como eu prometi para vocês, eu vou gravar agora a resolução da lista 1 do Felipe, né? Para ajudar quem for fazer a segunda chamada da P1 ou para quem quiser revisar o conteúdo mesmo, né? Pois bem, sem muita enrolação, vamos lá. Na questão 1, o Felipe pede para a gente descrever os fatos estilizados de Caldor. Essa questão aqui, gente, eu acho pouco provável que ele vá cobrar na prova, tá? Por isso que eu vou passar brevemente por ela, que é para focar nas mais importantes, certo? As questões, eu vou resolver todas elas aqui, ó, na lousa, tá? Que é para todo mundo entender direito. Mas essa questão 1, eu vou usar os slides, tá? Porque eu quero ser breve. Então, vamos lá. Primeiro, o que são fatos estilizados? Eles são fruto de observações empíricas, certo? Portanto, não tem uma teoria econômica por trás do comportamento das variáveis, tá? A gente simplesmente aceita que eles acontecem. O fato número 1 vai dizer o seguinte: há uma imensa variação entre as rendas das diferentes economias, né? Um exemplo que me vem à mente quando eu estava construindo o texto, né, desse slide aqui, é que se você pega um país da África subsaariana, Nigéria, por exemplo, ela vai ter uma renda per capita que é 60 vezes menor do que a renda per capita de um norte-americano, certo? Outro exemplo aqui no texto: os países mais pobres têm renda per capita inferiores a 5% da renda per capita dos países mais ricos. Gente, isso daqui é uma diferença brutal na qualidade de vida das pessoas, brutal, certo? Fato número 2: as taxas de crescimento econômico variam substancialmente de um país para o outro. Gente, isso daqui ele está falando do gama Y estrela, né, que é a taxa de crescimento do produto por longos períodos. Se você pega na década de 70 e 80, países da América Latina, Venezuela, por exemplo, eles cresciam em média menos 0,5% ao ano, menos 0,5%. Madagascar cresciam menos 1,5%. Na África era pior ainda. Quando você pega a economia norte-americana, França, Japão e China, esses países cresciam em média 5% ao ano, gente. 5%, 3%, é uma diferença abissal também, né, entre os países. Então, o fato 1 e 2, um fala sobre estoque e o outro fala sobre fluxo, né? Países diferem enormemente, né? O fato número 3 vai falar o seguinte: que por um longo período da história humana, a taxa de crescimento econômico ela não permaneceu constante, certo? E que isso só veio a mudar a partir do século XX, em que a gente vivenciou taxas cada vez maiores. Alguns autores, isso aqui não precisa colocar na prova, tá? Eu estou explicando para elucidar. Alguns autores vão advogar que o crescimento econômico antes do século XX ele era baseado principalmente num crescimento extensivo. O que isso significa? É um crescimento econômico baseado na maior utilização dos fatores de produção disponíveis, tá? Então você tinha crescimento populacional, essas novas pessoas iam empregando o capital que já estava disponível, e isso gerava crescimento econômico, certo? Isso não é sustentável a longo prazo. Por quê? O crescimento que a gente quer para a nossa economia é o crescimento fruto da inovação tecnológica, investimento em capital humano, melhorias na qualidade das instituições. Isso é que gera crescimento sustentável, tá? Crescimento é um crescimento intensivo. O crescimento extensivo ele não é preferível, certo? Fato número 4. Bom, ele vai dizer que, basicamente, economias ricas podem empobrecer, né, e economias pobres podem ficar ricas, né? Uma dinâmica de transição, por assim dizer. Agora eu vou falar do fato 5 e 6 e depois tem o sétimo. O sétimo eu não vou falar tanto porque a gente vai provar ele ao longo das questões, tá? E eu não quero perder muito tempo aqui, como eu já disse. Fato número 5. Os crescimentos, tanto do produto quanto do volume do comércio internacional, estão relacionados, estritamente relacionados. O que isso significa? Isso tem a ver com algo que a gente escuta muito ao longo do curso, né, gente?
que economias que são mais integradas ao cenário internacional desfrutam de taxas de crescimento mais altas. Por quê? Quando você tem abaixa o protecionismo, você aumenta a concorrência em relação à sua economia, certo? Obrigando as empresas a serem mais produtivas, tirando de mercado aquelas que não são eficientes na produção, certo? Então, basicamente, comércio gera competitividade que gera produção. Tudo bem? Isso é um fato estilizado, não é só na teoria. Sexto fato: trabalhadores, qualificados ou não, tendem a migrar de países ou regiões pobres para países ou regiões ricas. Tá? Trabalhadores, qualificados ou não, tendem a migrar para regiões ou países mais ricos. Tá? Tudo bem? Tem um sétimo fato, que ele é em relação só à economia dos Estados Unidos, mas como eu disse, a gente vai calcular esses valores aqui ao longo da lista, então eu não vou falar muito sobre eles, tá? Que é basicamente o retorno do capital R, ele não mostra tendência crescente ou decrescente. Quando a gente calcular, a gente vai ver que esse R, né, a taxa de crescimento R no longo prazo, ele é igual a zero. Ou seja, ele não apresenta taxa de variação, ele tem que permanecer constante por longos períodos. Assim como a participação do trabalho no PIB e a participação do capital no PIB, né, que é RK sobre Y e o WL sobre o Y. A gente vai calcular eles também. O terceiro ponto é interessante. Ele vai dizer que a taxa de crescimento médio do produto per capita foi positiva e relativamente constante ao longo do tempo. Lembrando que isso aqui é na economia norte-americana. Isso daqui está dizendo o quê? Que a economia americana se encontra no estado estacionário, né, gente? Em que a taxa de crescimento do produto per capita ele é igual a zero. Tende a permanecer constante por longos períodos, tá? Quando uma taxa é igual a zero, não quer dizer que a economia não cresce, tá, gente? Tem pessoas que confundem isso. Quer dizer que o crescimento ele é constante, né? Todo ano a economia americana cresce 5% ou 3% e tende a não variar muito. É o que esse fato aqui está dizendo. Falando agora da questão 2. Gente, é o seguinte, essa questão 2 ela é muito longa, tá? E ela concatena vários conteúdos que a gente viu ao longo das aulas do Felipe. Então eu acho muito pouco provável que ele vai cobrar essa questão 2. Se ele for cobrar, vai ser em partes, tá? E usando outros valores. Então eu não vou resolver ela. Porém, como eu já resolvi, eu vou só mostrar aqui a resolução, certo? Para quem tiver interesse. Mas novamente, eu não acho que ela vai cair na prova, tá? É isso daqui, ó. A resolução, viu? Só para vocês verem. Aí vocês podem pausar aí, né? Tá, bora para a questão 3 agora. Li a questão 1 no slide, né? Apresentei a 3 no PDF. Deixa eu fechar isso daqui. Agora vamos para a outra. Questão 3. Julgue as afirmativas abaixo a respeito dos modelos de crescimento. Item A. No modelo de solo, sem progresso técnico, o aumento da taxa de depreciação do capital leva a economia a uma nova trajetória de crescimento equilibrado, na qual a taxa de retorno do capital é menor do que a do equilíbrio original. Gente, deixa eu fechar isso daqui. A gente tem que lembrar do seguinte: o Solon, ele é um autor neoclássico, certo? Portanto, ele vai preservar muito das hipóteses dessa escola. O que isso significa dizer? A gente estuda lá em Macroeconomia 1 que, por exemplo, a produtividade marginal do trabalho. Eita, que letra feia. Pera aí, deixa eu tentar. Cadê? Oxe, não tá apagando. Agora foi. A gente estuda lá em Macro 1 que a produtividade marginal do trabalho, PMGL, né? Ela é igual a que, gente? É igual ao retorno real da mão de obra, tá? W sobre P. Isso daqui, gente, também é válido para o capital, tá? Como é que a gente chega nessa conclusão aqui? Eu não vou abrir os cálculos aqui, porque eu não quero deixar o vídeo muito longo. Eu acho que ele vai ficar longo. Mas você chega nessa conclusão resolvendo o problema da firma, tá? Coloca lá a receita, o lucro,
deriva em relação ao trabalho, depois em relação ao capital e aplica condições de primeira ordem. E aí você chega nessa conclusão aqui, tá? Que eu estou apontando. Essa mesma conclusão, ela é válida para o capital, tá? O que é que significa? Que a produtividade marginal do capital ela é igual ao seu retorno real, tá? Isso aqui é um R. Esse P aqui, ele é igual a 1, tá? A gente normaliza ele para 1. Tá? Então, resumindo, vocês deu para entender isso daqui, né? Vem lá de macro 1 que a gente estuda, resolvendo o problema da firma, tá? Significa dizer o quê? Que a produtividade marginal do capital ela é igual à sua remuneração, tá? Remuneração. Feito isso, nossa, foi ruim, né, com esse desenho aqui, com esse coisa. Feito isso, a gente precisa entender o que acontece com a produtividade marginal do capital quando a depreciação aumenta, né? A depreciação, que é essa letra grega aqui, né? Acho que é delta. Tá? Na verdade, eu acho que eu vou usar esse desenho embaixo, que tá mais bonitinho. Isso aqui. E aí, gente, eu preciso entender também o seguinte, tá? Lembre que P é igual a 1, tá? P é igual a 1. O solo, ele faz hipóteses a respeito da produtividade dos fatores, né? O que é que significa? Ele diz que a produtividade do capital, ela é positiva e decrescente. O que é que isso significa? Se eu emprego menos capital na minha produção, certo? Essa hipótese aqui de produtividade decrescente vem lá do Ricardo, né? A lei dos rendimentos decrescentes, né? E aí os neoclássicos incorporaram e o solo também incorporou no modelo dele. Se você emprega menos capital no seu processo produtivo, isso daqui vai aumentar a produtividade dele, certo? Aumenta a produtividade do capital. Eita. Essa maior produtividade, ó, como aqui é uma igualdade, né? Vai também aumentar o retorno do capital. Tudo bem, gente? Tá? Tenho isso aqui em mente, tá? Vou estar gravando. Tá gravando. Então, como é que vai ser? A gente tem que descobrir o que acontece com a demanda do capital no estado estacionário quando aumenta a depreciação do capital, tá? A questão disse que o modelo é sem progresso técnico, tá? Então eu vou escrever aqui a fórmula. Não sei se vocês se lembram. A taxa de poupança dividido por N mais delta elevado a 1 sobre 1 menos alfa. Aí, gente, eu não vou calcular aqui, tá? Mas se você deriva K estrela em relação a delta, você vai concluir o quê? Que essa derivada aqui tem o sinal negativo, certo? Ou seja, quando você
quando você, desculpa, gente, É, quando você deriva o estoque de capital no estado estacionário em relação a delta, então, gente, quando você deriva, né, K estrela em relação a delta, você vai encontrar que essa derivada aqui ela é negativa, né? O que é que isso significa? Que quando a depreciação do capital aumenta, a demanda por ele diminui, certo? A demanda diminui no estado estacionário. Se a demanda diminui, você aumenta a sua produtividade, tá? Isso aqui é a produtividade, o que implica em maiores retornos do capital, tudo bem? Agora, bora ler aqui que a questão está dizendo, que eu esqueci. No modelo de solo, sem progresso técnico, o aumento da taxa de depreciação do capital leva a economia a uma nova trajetória de crescimento equilibrado, ok? Na qual a taxa de retorno do capital é menor, menor do que no equilíbrio original. Não, né, gente? A gente acabou de ver que o retorno do capital ele é maior. Então, esse item A da questão 3 aqui, ele é falso. Tudo bem? Ele é falso. Eu devia ter botado aqui em cima, né? Questão 3. Mas eu vou mandar a minutagem no grupo quando eu mandar o vídeo. Então é isso, tá? Bora agora responder o item B. O item B da 3. Questão 3. Item B. Bora. No modelo de solo, se o estoque de capital por trabalhador se encontra acima do nível associado à regra de ouro, então o aumento na taxa de crescimento populacional pode aumentar, ceteris paribus, o nível de consumo per capita, dado que permite diminuir o estoque de capital por trabalhador. Então, gente, aqui a gente está partindo do estado estacionário, né? Como é que funciona? Eu vou partir da equação fundamental do solo. K bolinha é igual. A questão disse que é sem tecnologia, né? Sem tecnologia. Mas enfim, com ou sem não vai mudar o resultado. Vocês vão ver. A gente vai, na equação do solo, você vai ter a taxa de poupança vezes o produto. Aqui é o produto per capita, tá? Aqui eu vou ter N mais delta vezes K. Show. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer aparecer a função consumo aqui, né? Para poder analisar ela. E aí, vocês têm que se lembrar da fórmula do consumo agregado. C, ele é igual a 1, certo? Menos a taxa de poupança vezes o produto. Certo? Isso aqui é Y, tá? Ah, e tá em per capita também, tá? Aqui seria o Yzinho, no caso. Tá? Se eu aplicar a distributiva, como é que fica? O consumo C, ele é igual a Y menos a poupança. Isso aqui, gente, é bem elementar, né? Caso alguém se esqueça. No modelo de solo, como é o consumo? É a renda das famílias menos a poupança, né? Você subtrai da renda que elas poupam e você vai ter o consumo, que é o caminho por onde a renda vaza, né? Não tem outros.
como não tem governo, não tem setor externo, não tem mercado financeiro, a renda só tem dois caminhos. Ou eu vou poupar minha renda, ou eu vou consumir, tá? Então, pode servir como um macete. Isso aqui é um Y, tá, gente? Pelo amor de Deus. Notem que na equação fundamental, eu também tenho S vezes Y. Então, aqui eu vou isolar, tá? Eu vou passar esse cara somando e o consumo subtraindo. E aí eu vou concluir o quê? Que a taxa de poupança vezes o produto, ele é igual a Y menos C, né? Y. Ixi, não sei. Dá pra entender. Tá? Poupança igual a renda menos consumo. Eu vou pegar esse valor e vou substituir aqui. Tá? Vou substituir aqui. Como é que fica? K bolinha. Aqui é o K bolinha, tá, gente? Ele é igual ao produto menos o consumo menos N. Opa. N mais delta. E aí, gente, é o seguinte. A condição para o estado estacionário é só uma. Qual é? Eu não preciso derivar, não precisa usar a regra da cadeia, nem nada. A condição para a regra de ouro implica que... Regra de ouro não, estado estacionário. Implica que o K bolinha seja igual a zero, né? Então, como a gente trabalha no estado estacionário, eu tenho que fazer K bolinha igual a zero. Que é esse cara aqui. Aí, quando esse cara aqui zerar, eu vou passar o consumo somando para o outro lado. Então, eu vou descobrir o quê? Que o consumo, ele é igual ao produto menos N mais delta vezes K, tá? Aí notem o seguinte, o N, que é esse cara aqui, eu não sei como mudar de cor. Não, acho que deu certo. Que legal. Ó, notem que o N, ele está negativamente relacionado ao consumo. Então, se o N aumenta, né, ceteris paribus, tudo mais constante, é esperado que o consumo diminua, tá? Então, maior N implica em menor consumo, tá? Enfim, deu pra entender. Agora, deixa eu ver o que foi a questão disso, que eu já esqueci. Tudo bem, né, gente? Deixa eu ver aqui. É o item B. No modelo de solo, se o estoque de capital por trabalhador se encontra acima do nível associado à regra de ouro, então o aumento no crescimento populacional, o aumento no crescimento populacional pode aumentar tudo mais constante no nível consumo per capita, dado que permite diminuir o estoque. Não, errado, né, gente? Aqui a questão está dizendo que se você aumenta N, você aumenta o consumo no estado estacionário. Aqui a gente já concluiu que no estado estacionário, lembre-se que quando eu fiz K igual a zero, K bolinha igual a zero, automaticamente aqui é o consumo estrela, o consumo no estado estacionário, tá? A gente já constatou que ele diminui quando o N aumenta, tá? Tá bem aqui. A gente constatou que o consumo no estado estacionário diminui quando o N aumenta. Ceteris paribus, tudo mais constante, tá? Então, o item B, ele é falso, tá? Falso. Nossa, isso aqui tá uma bagunça. Mas quem não estiver entendendo muito bem isso aqui, né, podem perguntar no grupo, né? Pode ser no grupo, pode ser privado, tanto faz. Mas eu acho que eu falando assim dá pra entender, né?
Bora pro item C agora, C da 3. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Item C. Considere o modelo de solo um progresso técnico incrementador de trabalho, na qual a economia se encontra em uma trajetória de crescimento equilibrado, com taxa de poupança igual a 30%, taxa de depreciação do capital 3%, crescimento populacional. É igual a 3. Tá, tudo bem. Vamos lá, começando, né? Ele começa dando os dados. Ele fala que a economia ela se encontra em uma trajetória de crescimento equilibrado, né? Significa o quê? Está no chat acionado. Aí ele está pedindo para a gente calcular taxa de poupança de 1%. Deixa eu ver aqui. A economia se encontra em trajetória de crescimento equilibrado, com a taxa de poupança igual a 30%. Ao longo da relação capital-produto. Ah, tá. Tudo bem. Então, gente, ele tá basicamente falando o seguinte, né? A relação capital-produto no estado estacionário significa o quê? Que essa aqui, ó, é o K estrela, tá? K estrela, Y estrela. Ele tá falando que isso aqui é igual a 3, tá? Igual a 3. Vamos verificar se isso aqui é verdade, né? Como é que a gente faz isso? Basta a gente substituir, né, na fórmula direto. Então, vou fazer isso. Deixa eu botar aqui uma interrogação. Né? O que é que vai acontecer? Eu vou substituir. O modelo, ele é com tecnologia? É, com progresso técnico. Tá. Então, no numerador, eu vou ter o quê? Ai, o pescoço tá doendo. Eu vou ter o quê? Vai ser S. Deixa eu ver se esse aqui tá grande. Deixa eu fazer ele menor. Vai ser S dividido por N mais X. Isso aqui é a fórmula do K no estado estacionário, tá, gente? Pra quem não tá lembrando. Isso aqui é um delta elevado a 1 sobre 1 menos alfa. O produto no estado estacionário, aqui está em termos per capita, tá? Per capita. Ele é semelhante ao do capital. A diferença está só no expoente, tá? Que é alfa sobre 1 menos alfa. N, crescimento populacional, mais X, progresso tecnológico, mais o delta. Né? Aí, gente, reparem no seguinte: alfa sobre 1 menos alfa. Aqui eu tenho uma divisão com bases iguais, né? Eu consigo conservar uma das bases, o numerador, e subtrair os expoentes. Quando eu subtrair os expoentes, vocês vão concluir que isso daqui vai dar igual a 1, tá? 1 sobre 1 menos alfa sobre 1 menos alfa é igual a 1, tá? Então, isso daqui tudo, quando eu fizer essa diferença, vai ter 1. Isso vai ficar o seguinte: a questão disso é que essa razão aqui, ó, ela é igual a 3, certo? Então, eu vou ter o que no final das contas? A taxa de poupança. Tô pegando, né? Eu apliquei a regra da exponenciação. Você vê a base, subtrai os expoentes. Tá? Poupança. Isso aqui é a taxa de poupança. Mais N mais delta
mais x, isso aqui é igual a 3. Agora, bora pegar os valores que a questão deu, né? Aqui eu vou usar logo a calculadora, né? A taxa de poupança valia quanto? Não, eu vou escrever logo direto, né? Perder tempo desenhando. Já deu para entender o raciocínio. A taxa de poupança é o item C, né? É de 30%, né? 0,3. Deixa eu botar aqui lá para me organizar, né? 30%, 0,3. Dividido por 3,25, né? Que é depreciação do capital, mais o N, mais a produtividade, né? Vai ficar 5, 7, 8, 9, 10. 10% dá 0,1. Então é 0,3 dividido por 0,1, né? Ah, nem precisa de calculadora no final das contas. Multiplica isso embaixo por 10, né? A gente conclui que é igual a 3 de fato. Então o item C ele é verdadeiro, né? O item C da 3 é verdadeiro, tá? Essa razão aqui de fato é igual a 3. Bora pra questão 4 agora, né? Até que tá sendo rápido, achei que fosse demorar mais. Questão 4. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu acho que eu vou precisar. Depois eu vejo. Vamos lá. Questão 4. Ela não tem item, né? Considere o modelo de crescimento do solo com função de produção dada por y igual a kl, né? O alfa vale 0,5. Aí, nesta economia, a população cresce a uma taxa constante igual a 5%, né? O n vale 5%. A taxa de depreciação do capital é 5%, a taxa de poupança é 20%. Calcule o valor do salário real no estado de crescimento equilibrado. Tá. Primeiro, gente, eu vou dar a fórmula, certo? E a resposta logo para quem tiver, para quem quiser saber só a resposta, tá? E depois eu vou dar o raciocínio do cálculo, que você não precisa saber, eu só vou mostrar aqui que é para facilitar o entendimento, tá? Mas o cálculo do salário nominal, ele é assim. Na real, eu acho que eu vou demorar muito se eu for explicar isso daqui. Salário real é igual a produto, né? Eu vou só explicar mesmo como é que chega nessa fórmula aqui. Nessa fórmula aqui, gente, você chega a partir do problema da marxização da firma, né? Você introduz o problema da firma no modelo de solo e aí você deriva o produto em relação ao trabalho. Só que você faz umas modificações e faz com que o produto fique em evidência para poder substituir, certo? E aí você aplica a condição de primeira ordem e tal, e aparece isso daqui. Eu acho que eu fiz isso na monitoria, no dia que eu fui. Não sei se eu deixei passar, mas eu acho que eu fiz. Mas quem tiver curiosidade em saber como é que chega nessa fórmula aqui, podem perguntar no grupo, que aí eu mostro, tá? Eu não sei se é interessante ficar mostrando isso agora, porque eu acho que vai ser muita conta. Nem é tanto assim. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ver que eu já começo. Vamos lá. A questão disse que a economia se encontra no estado estacionário, tá?
Então esse y sobre L aqui é o y estrela, né? Eu posso substituir esse carinha aqui pela fórmula. Essa fórmula aqui, ó. A questão já deu o valor de alfa, né? Vale 0,5. Isso daqui é o valor de L, ou do produto per capita, no estado estacionário. Na verdade, eu não lembro se é com progresso. Acho que é com progresso. Sendo y igual ao número de trabalhadores, nossa economia, a população cresce. Com progresso tecnológico. Então tem um x aqui. Tem um x aqui. Esse x aqui. Isso aqui é um x, tá? É n, x, delta e aqui é um s. Isso daqui, gente, é a fórmula do produto per capita no estado estacionário, tá? Com tecnologia. Com tecnologia. Basta substituir os valores que a questão deu aqui dentro e substituir o valor do alfa. Como o alfa vale 0,5, eu já vou substituir, tá? Direto. 1 menos meio vai dar meio. Vezes. Ó, 1 menos meio vai dar meio. Meio dividido por meio vai dar 1, tá? Tem esse expoente tudo aqui vale 1, então eu não vou nem colocar. A taxa de poupança vale vale 5. Tá. Ah, não, gente. Deixa eu ver aqui. A economia não tem progresso tecnológico, tá? Mas o que muda é que o x aqui vale 0, no caso, né? O x aqui vale 0. N e delta vale 5%. Então a soma dos dois vai dar 10%, né? Que é 0,1. 0,1 no denominador. No numerador vai ser... Cadê? 20%, que é 0,2, né? 0,2. Bora usar a calculadora. Esse aqui é 0,1, tá? 0,1. Tá aqui a calculadora. 0,2 dividido por 0,1. Vai dar 2, certo? 2 vezes meio vai dar 1. Né? Deu 1. Ou seja, o valor do salário real, né, porque o P vale 1, então o salário real e nominal é a mesma coisa, vai ser igual a 1. Tá? Tudo bem, gente? O salário nominal real no estado estacionário vale igual a 1. Isso aqui era a questão 4, né? Bora para 5. Questão 5. Considere que a concorrência é perfeita em todos os mercados. E uma função de produção agregada na forma de, né, K elevado a meio, A vezes L elevado a meio. Em que K e L são, respectivamente, capital e trabalho. A taxa de crescimento do produto do estoque de capital e do trabalho são 4,5, 4, 2. Pelo método da contabilidade do crescimento, calcule a razão entre a taxa de progresso técnico e o resíduo sólido. Tá.
Gente, é o seguinte. Isso daqui, essa questão aqui não tem itens, né? Tem não. Já 6 tem muito. O resíduo de solo é mais fácil explicar ele explicando econometria, certo? Quando você monta um modelo econométrico e você escolhe os regressores, sempre vai ter uma parte do crescimento do y, né, o regressando, que não é explicado pelo teu modelo, certo? E até aí tudo bem, porque todo modelo teórico, por simplificar a realidade, ele vai ter sempre a margem de erro, certo? Em econometria a gente chama esse erro de resíduo, né, que é a parte da variação do teu y que não é explicado pelo modelo, tá? E aqui o solo adaptou, ao invés de chamar só de resíduo, ele chama resíduo de solo, tá? Então o resíduo de solo nada mais é do que a parte do crescimento econômico que não é explicado nem pelo capital e nem pelo trabalho, certo? Como é que a gente vai calcular ele? A gente vai calcular o impacto marginal do capital, que é alfa, certo? Vezes o valor dele, que a gente supõe que é constante ao longo do tempo, que é o gama K. Na verdade, a fórmula não é assim. Pera aí. É assim, ó. Você vai ter o crescimento do produto. E aí você subtrai do crescimento do produto o impacto marginal do capital, que é alfa, vezes o valor da variação, né? Mais isso aqui, ó. Tudo bem, gente? Isso daqui é a fórmula do resíduo de solo, tá? Eita, ficou muito grande. Tá? Você iguala o resíduo ao crescimento econômico e subtrai dele o impacto marginal do capital e do trabalho, certo? Bora lá fazer isso então, né? Essa questão aqui pode cair na prova, tá? Eu vejo muito bem o Felipe cobrando a questão 5. Quando eu for mandar vídeo pra vocês, eu acho que eu vou colocar 5 questões que eu acho mais fácil dele cobrar. Essa questão 5 aqui tá entre elas. Tá, então vamos só substituir os valores, né? Resíduo de solo, RS. Bora pegar aqui os valores. Tá, o produto cresce a 4,5%, né? 4,5 menos. Aqui eu vou usar a calculadora logo, né? Para não perder muito tempo. Esse alfa aqui vale meio, tá? 1 menos alfa também vale meio, né? Deixa eu usar aqui a calculadora. Tá. Como é que vai ser? Vai ser meio vezes o crescimento do capital. A taxa de crescimento do produto, do capital e do trabalho são, respectivamente, 4%. Tá. Meio de 4% é 2%, né? 2%. Mais. Isso aqui dá meio por cento, dá 0,5, né? 1 menos alfa. Crescimento populacional é 2%, tá? Então, vale, isso aqui é um somatório, tá? Isso aqui vai ser 1% também. 1%. Ou seja, o resíduo de solo ele vai ser igual a 4,5% menos 3%. Vai ser 1,5. Pronto. Pronto. A gente precisa calcular agora o progresso, o x, né? O x, gente, ele quer que a gente calcule
por meio da contabilidade do crescimento, né? Como é que vai ser? A gente vai fazer o seguinte. Isso aqui é a questão 5. Ah não, esse bicho aqui é muito paia. Estraga o desenho. Como é que vai ficar? A gente vai pegar a função de produção. Eu vou pegar em termos de letras mesmo, tá? Se eu usar número fica mais confuso, pra mim pelo menos. Tá? Aí eu vou pegar só isso aqui, ó. K elevado a alfa vezes A vezes L elevado a 1 menos alfa. Tá? Como é que funciona? K elevado a alfa, que é alfa, tá? AL elevado a 1 menos alfa. Tudo bem, gente? Como é que funciona? Eu vou aplicar a contabilidade do crescimento aqui, tá? Depois que eu fizer isso, eu só vou isolar o x. Pronto, né? Aplica o logaritmo natural, deriva em relação ao tempo, depois isola o x. É só isso que eu vou fazer aqui, basicamente. Tá? Então, aplicando um logaritmo, vai ficar desse jeito. ln de y igual a alfa ln de k mais, aqui é tudo produto, né? 1 menos alfa. Eu não sei se eu vou fazer tudo, porque não queria que o vídeo ficasse muito longo. Aqui tem um tempo do vídeo, mas eu acho que não tá com muito tempo não, né? Enfim. Vamos lá. Aqui. Tá, deixa eu... Nossa, tudo bagunçado aqui. Tá, aqui é ln de y igual a alfa vezes ln de k mais... Opa! Mais 1 menos alfa, né? Aqui é um produto, eu separei na soma. Vezes... Não, aqui é ln. Que é ln de A, mais, deixa eu, mais ln de L. Tudo bem, gente, tá aqui. Ó, eu apliquei o logaritmo natural, depois eu apliquei a propriedade deles. Esses três produtos aqui, K, A e L, eu separei numa soma, certo? Depois disso, eu apliquei a propriedade do logaritmo. O expoente do logaritmando passou multiplicando, certo? Então ficou alfa vezes ln de k mais 1 menos alfa, que multiplica ln de A mais ln de L. Tudo bem? Agora eu tenho que derivar em relação ao tempo, tá? Para encontrar o x. Lembrem-se que o x, o progresso técnico, ele é o que, gente? Ele é a bolinha. Eita, coisa feia. Ele é a bolinha. Cadê? Sobre A, tá? A bolinha sobre A. Derivado de A em relação ao tempo dividido por A. Eu chego nessa fórmula através da contabilidade do crescimento. Quando eu derivar isso aqui em relação ao tempo, o que é que eu vou ter? Eu devia ter tirado essa barrinha aqui, né? Configurações do barra, para ficar melhor no vídeo. Deixa eu ver se eu consigo ocultar ela. Se bem que já foi bem longe o vídeo, né? Então acho que nem vai adiantar. Deixa eu ver isso aqui. Pesquisar, missão de tarefas. Será que é esse aqui? Não.
Não vai dar pra ocultar. Ah, mas eu acho que eu posso cortar no vídeo, né? Essa parte aqui. Enfim. Então, quando eu derivar a relação ao tempo, eu vou ter o quê? Isso aqui, né, gente? Alfa vezes gama k mais 1 menos alfa, né? Que multiplica ln de A. ln de A já é o progresso tecnológico, já é o x, tá? Mais n. E aí como é que funciona? Eu quero isolar o x, né? Eu vou... Deixa eu vir aqui. Eu aplico a distributiva, certo? E aí eu jogo tudo pro outro lado, tá? 1 menos alfa vezes x mais 1 menos alfa vezes n. E aí eu vou subtrair esses dois valores jogando pro outro lado. E aí depois eu tenho que passar 1 menos alfa dividindo, né, pro outro lado. Então vai ficar assim, gente, ó, no final das contas, tá? X igual. Eu vou subtrair alfa, gama menos k, certo? E vou subtrair 1 menos alfa, n. Depois eu vou multiplicar por 1 sobre 1 menos alfa, para isolar o x. Então vai ficar assim, ó. Tá? É como eu disse inicialmente, eu só estou isolando o x, apliquei a contabilidade do crescimento e tal. Tá? Calma aí. O y também está sendo multiplicado, né? Tá certo, tá certo. Então eu vou ter gama y menos alfa gama k mais 1 menos alfa n. Pronto, isso aqui é o cálculo do progresso tecnológico, tá, gente? Eu acho que o Felipe foi mais direto com vocês, né? Substituindo os números e tal. Mas eu não sei fazer assim, eu só sei fazer assim, né? Passo a passo. Deixa eu escrever de novo. Menos alfa vezes n. Pronto. Agora basta a gente substituir os valores, né? Eu vou... Dá pra mover isso aqui? Dá. Eu vou pegar... Vou pagar isso daqui, né? A gente já encontrou que o resíduo do solo vale 1,5, né? Então não precisa deixar ali ainda. Então, como é que vai ser? Agora eu só vou substituir os valores direto, né, gente? Para encontrar o valor do progresso. X é igual a 1 menos meio. O alfa vale meio, né? Deixa eu ver. Vale meio. Tá bem aqui, ó. K elevado a 0,5. 1 menos meio vai dar meio. 1 dividido por meio, eu acho que é 2, né? Eu acho que é 2. Deixa eu ver aqui. Só para não cometer um erro muito absurdo. Sobre... Era 2. Tá. O produto
ele continua valendo 4,5, tá? 4,5%. Deixa eu ver aqui. Não, essa conta aqui, o gama K vale 4. Aqui vai dar 2%. Mais isso daqui, gente. Nossa, dá nem pra entender, né? Pera aí. Nossa senhora. É o que? 1 menos alfa, tá? 1 menos alfa vezes n. Enfim, aqui é 1 menos alfa vezes n, tá, gente? Aqui deu 2%. Tá? 2%. Aqui, 1 menos alfa vezes n dá 1% de novo. Mesma conta que teve no resíduo do solo, né? A diferença é nesse 1 sobre 1 menos alfa, que não tinha na expressão anterior. Se vocês voltarem, vocês vão ver isso. Tá? Então, 2 mais 1% vai dar 3. 3%. 4,5% menos 3% vai dar 1,5%. 1,5% vezes 2 vezes 2, calma aí. Então é 1,5% vezes 2, né? O valor do progresso. Nossa, minha letra tá horrível aqui, né, gente? Peço perdão. Tá. 1,5% vezes 2 dá 3, né? Ou seja, o progresso tecnológico vale 3%. E o resíduo vale 1,5%. A questão pediu pra gente fazer a razão desses dois termos, né? Então, bora só dividir e concluir a questão. Lembrando, gente, não sei se eu falei, mas essa questão aqui é a cara do Felipe. Eu acho que ele vai cobrar uma questão dessa, uma da regra de ouro, um do modelo AK e 2 do modelo de solo, totalizando a 5. Ele não vai cobrar MIC, porque é muito difícil, nem a questão 2. A Caldor, eu acho que ele pode cobrar nas AF, na verdade, tá? Na segunda chamada, eu acho pouco provável. Tá. Deixa eu ver o que a questão pediu mesmo. Calcule a razão entre taxa de progresso técnico e o resíduo do solo. Tá. Então ele quer X sobre RS, né? 3% dividido por 1,5%. Tá? Isso aqui dá 2, né? Deixa eu ver o calculador. Isso aqui dá 2. 3 dividido por 1,5. Dá 2. No caso, 2%, né? Tá aqui. A resposta da questão 5. Bora pra questão 6 agora, né? Questão 6. Eu espero que meu áudio esteja bom, ó, gente. Eu acho que ele tá no volume que dá pra ouvir. 1, 2, 3. Tá bom. Tá. Agora é a questão 6. Bora lá. Com base no modelo de solo, avalie as seguintes afirmativas, como verdadeiras ou falsas. Em um modelo com progresso técnico, o produto per capita cresce no estado estacionário a taxa G mais N. Errado, né, gente? Produto per capita. O crescimento. Isso aqui é o item A. Ai, meu Deus, isso aqui é o item A.
O crescimento do produto per capita no estado estacionário com tecnologia com tecnologia, né? Tá aqui com tecnologia. Ele é igual a... Nossa, que desenho... Ele é igual a X, tá? O crescimento do produto per capita, aqui é produto per capita, ele é igual a X, tá? No estado estacionário. A questão falou, no caso ele usou G, né? Crescimento do... G é o progresso tecnológico, no caso. Tá? É G. Isso aqui é um G. Aqui ele falou que é G mais N, então é falso. Tá? O item A da questão 6, ele é falso. Bora pro item B. Deixa eu ver. Em um modelo sem progresso técnico, um aumento na taxa de crescimento populacional aumenta a taxa de crescimento do produto per capita no estado estacionário. Deixa eu ler de novo. Um aumento na taxa de crescimento populacional, N, aumenta a taxa de crescimento do produto per capita. Não, é errado, né, gente? A taxa de crescimento do produto per capita no estado estacionário, né, e sem progresso tecnológico, que isso faz muita diferença, que a questão disse, ele é igual a zero, né? Se você calcula o produto per capita no estado estacionário, usando a equação fundamental do solo, e depois aplicando a contabilidade do crescimento, você vai ver que esse valor é igual a zero, tá? Ele não é igual a... A questão falou que se o N aumentar, isso aumenta a taxa de crescimento. Errado, não. Tá? Não influencia a taxa de crescimento, porque ela é zero. Então, o item B é falso, o item B da 6. Os dois primeiros. Bora verificar agora o item C. Isso aqui é um C, tá, gente? Ô, letra feia, Deus me livre. Tem C. Bora. Quanto maior a taxa de poupança de uma economia, maior será a renda per capita no estado estacionário. Correto, né, gente? Ele está falando em termos de volume, não em taxa de crescimento, né? Verdadeiro. Renda per capita. Se você olhar para a fórmula, isso fica bem evidente. Que maiores taxas de poupança estão associados a maiores níveis de produto per capita. Aqui tem alfa sobre 1 menos alfa. Se você pode derivar também isso daqui, né? Produto per capita em relação à poupança, mas acho que não vale a pena. Se você aumenta a poupança, como ela está no numerador, você aumenta essa diferença aqui, ou essa razão, tá? Então esse item ele é correto, verdadeiro. Bora pro item D agora. Nossa, essa setinha ficou muito paia, né? Pronto. Bora pro item D agora. A, B, C, D... Tá. Considere dois países que apresentam o mesmo nível de capital por trabalhador no estado estacionário. O país mais pobre hoje tenderá a crescer mais rapidamente do que o mais rico hoje. Verdade, né, gente? Isso daqui
Deixa eu ver se tá gravando. Tô com medo de gravar do nada e eu ficar falando aqui à toa. É verdade, né, gente? Esse item aqui é o item D. Entendeu? É. Ele está falando sobre a hipótese da convergência absoluta da renda, do solo, né? Convergência absoluta da renda. Se vocês se lembrarem, tem lá o gráfico de transição, que você chega nele, né, abaixo da equação fundamental do solo. O Felipe já deve ter mostrado para vocês, mas ele é basicamente assim, tá? Em um modelo como sem um projeto tecnológico, a conclusão é a mesma. Você vai ter a reta aqui horizontal de... Por que essa caneta aqui tá falhando? O que é que tem a ver? Doideira. Ah, se bem que eu posso usar... Ixi, mas isso aqui dá certo. Se eu posso botar aqui, ó, n mais delta mais x, e aí aqui eu vou ter a curva de poupança, né, decrescente, porque é a taxa de poupança vezes o produto sobre K, tá? Isso aqui é o estado estacionário, certo? Tanto do país rico como do país pobre. É o que está no enunciado da questão. Oxente. Dá pra voltar? Dá. Tá? Então, o país pobre e o país rico tem o mesmo estoque de capital no estado estacionário, tá? O que é que isso significa? O país rico, por ele ter mais capital, ele está mais próximo do estado estacionário, tá? Vou colocar aqui KR. Essa, gente, é a principal conclusão do modelo de solo, tá? Convergência de renda per capita entre países. Só que isso não se verificou na realidade, né? Então, acabou que foi deixado de lado. Até que chegou o Homer e o Mencken, né? E melhoraram o modelo dele. Não tô conseguindo escrever aqui, nossa. Tá, esse aqui é o KR, tá? É o estoque de capital atual da economia rica. Isso daqui ó, é a economia pobre, que tem menos capital, portanto está mais distante do estado estacionário, tá? Pobre. Notem, gente, que isso daqui ó, é a taxa de crescimento das economias, tá? Isso daqui ó, é a taxa de crescimento da economia pobre, tá? Isso aqui ó, é a taxa de crescimento da economia que é rica. Tudo bem? O crescimento do produto no estado estacionário ele é igual ao do... Basicamente, tá? Essas taxas aqui são iguais. São muito próximas. Crescimento do capital per capita é igual ao crescimento da renda per capita. Então, nossa, esse gráfico aqui está meio poluído. Pelo país pobre, ele está mais distante do estado estacionário, ele tende a apresentar taxas de crescimentos maiores, tá? Esse meu desenho aqui não fica tão legal, né? Porra. Pronto. Tá melhor assim. Esse daqui ó, é o crescimento da economia rica, tá? Esse aqui é o crescimento da economia pobre, bem maior, tá? Ai, o pescoço tá doendo. Deixa eu ver agora. É o item D o próximo? Não, o item E. Em um modelo sem progresso técnico, o consumo per capita será maximizado quando a produtividade marginal do capital for igual à soma da taxa de crescimento com a taxa de depreciação. Verdade, né, gente? Isso daí é exatamente a definição da regra de ouro. Que item E.
Se você parte da definição do consumo no estado estacionário, ele é igual a produto menos N mais delta vezes K, né? Eu acho que eu já apresentei isso no início da lista, eu mostrei, se eu não me engano. Como é que chega nessa expressão, né? Você tem a equação fundamental do solo, aí você pega a função de consumo agregado, iguala a curva de poupança igual a renda menos consumo, depois substituindo a equação do solo, você coloca no estado estacionário, tá? Faz com a bolinha igual a zero e isola o consumo, que é o consumo no estado estacionário, tá? O consumo no estado estacionário, ele é igual a renda menos N mais delta vezes K, tá? Tá. Então a gente quer saber qual é o maior consumo dado um estoque de capital, né? Basta aplicar a condição de primeira ordem. Quando eu derivar o consumo no estado estacionário em relação a K igual a zero, eu vou ter a condição que maximiza o consumo, né? Notem, gente, o seguinte, tá? Que esse Y ele está em função de K, tá? Aqui é o Y per capita. Então, quando eu derivar isso aqui em relação a K, eu vou ter o quê? A produtividade marginal do capital, que é o eu devia ter feito slides, né, para resolver a lista. Seria melhor do que ficar desenhando aqui. A produtividade marginal do capital vai ser igual a, quando eu derivo isso aqui, o K ele vai virar 1, né? E aí eu vou passar esse cara somando pro outro lado, porque eu vou derivar igual a zero, né? Aplicando a condição de primeira ordem. Tudo bem, gente? E aí eu passo esse cara somando pro outro lado, e eu vou ter o que? A produtividade marginal do capital igual a N mais delta, que é exatamente o que a questão disse ali, né? Então o item E ele é verdadeiro. Gente, eu vou me apressar logo, tá? Porque já é tarde da noite e eu tô morrendo de fome. Bora fazer essa questão 7 rápido, né? Sobre o modelo de crescimento de longo prazo do solo, responda, verdadeiro ou falso. Mas quem tiver ainda com dúvida, mesmo com a resolução da lista no vídeo, eu posso ter explicado mal também, podem perguntar no grupo, tá, da WhatsApp, ou no grupo ou no privado, tanto faz. Tá. Aí a questão 7 vai dizer o seguinte: quanto maior a taxa de poupança, maior a taxa de crescimento do produto de longo prazo. É errado, né, gente? No modelo do solo, a taxa de crescimento do produto de longo prazo, ela depende de duas taxas: crescimento populacional e progresso tecnológico, X mais N. Tá? A taxa de poupança ela influencia o nível de renda no estado estacionário, mas não a taxa de crescimento, que é o que a questão está dizendo aqui. E tem bem, quanto maior a taxa de poupança, maior a produtividade média do fator trabalho no longo prazo. Essa questão aqui ela é falsa também, gente, porque lembre-se que a gente está utilizando a tecnologia Herold neutral, né? O que é que significa? Que toda melhoria na eficiência do trabalho ela decorre de evolução da tecnologia, certo? Então não é a taxa de poupança que vai fazer o trabalho estar mais produtivo, é o progresso tecnológico, é o investimento em capital humano, etc. Né? Pensando nos modelos endógenos. O item C vai dizer o seguinte: quanto maior a taxa de crescimento demográfico, maior a relação produto capital no longo prazo.
o salário real de longo prazo. Gente, essas duas questões aqui, o item C e o item D, eles exigem cálculo, tá? Aí eu vou mandar separado no grupo do WhatsApp essas duas questões, tá? Os dois itens. Vocês me cobrem, tá? A questão 8 é sem cálculo também, mas deixa eu ver. O item C eu entendi, eu não fiz os cálculos, na verdade, eu preciso fazer depois. Eu fiz o do 9, da 10 e do 11. O item 8, ele pergunta qual é a crítica que é feita ao modelo do solo, pede para explicar. Então, gente, o modelo de solo, ele é um modelo de crescimento exógeno, né? O que é que significa? Que o crescimento sustentável, ou seja, de longo prazo, ele é determinado por parâmetros que estão fora do modelo, né? Então o solo diz o seguinte, gente, o que gera crescimento econômico sustentável não é investimento em capital físico, não é maior estratégia de poupança, não é redução no crescimento populacional, é o progresso tecnológico. Tá, tudo bem. Mas o que é que gera progresso tecnológico? Ah, o solo falou, não sei. Porque ele definiu que é algo exógeno e é constante, né? Então, foi conhecido na literatura como o maná que cai do céu. A gente sabe que já é crescimento econômico, mas não sabe como impulsionar o crescimento por via de políticas públicas, certo? Por isso que o modelo do solo ele é insatisfatório nesse sentido. Muitos dos trabalhos que antecederam o solo, né, ele publicou o artigo dele em 56. Né, boa parte da literatura de crescimento econômico, na década de 60 e 70, se dedicaram a descrever uma teoria endógena do crescimento. Né? Um exemplo que a gente estuda nas aulas é o modelo de Homer, né? Não exatamente aquele, mas são outros que ele elaborou. Ele vai criar uma função de produção geral das ideias, né? E vai descrever o progresso tecnológico como aumento na quantidade de um mesmo bem disponível em termos de qualidade, né? E aí ele consegue descrever uma função para o progresso tecnológico, coisa que o solo não fez, porque era exógeno, certo? Não só o Homer, mas o Lucas e o Aizawa também, né? Então isso é um grande ponto negativo do modelo do solo. O crescimento econômico ele é impulsionado por forças que ele mesmo não definiu. Essa questão 9, gente, o Felipe disse que não ia cobrar, mas como eu fiz aqui, eu vou ver se eu fiz esse item C e a D da 7, não lembro de ter feito. Deixa eu acho que tá aqui no... Bom. É a questão 9, né? Essa questão o Felipe não vai cobrar na prova, mas eu vou mostrar caso alguém tenha curiosidade, né? E aí você vai pausando aqui pra ver com maior atenção. Tá vendo, gente? Ela é muito longa e ia demandar muito tempo pra resolver essa questão. Tá? Tudo isso daí é o item 9. Questão 9. Tá? E eu acho que eu não fiz tudo, inclusive. Ficou faltando alguma coisa. Acabou. A questão 7, os dois últimos itens, eu acho que eu não fiz aqui. Deixa eu ver. Não, depois eu vejo. Vou ficar devendo essa questão 7. Pior que tá aqui. Enfim, eu vou ler melhor essas anotações com cuidado e passo no grupo depois, que é pra não dizer nenhuma besteira. Porque eu só esqueci mesmo dessa questão. Bora agora pro próximo, né? Questão 10. Todas são de ABC. Considere uma economia sem crescimento populacional como uma função de produção AK, em que Y é o produto, K é o capital e A é um parâmetro tecnológico.
Suponha que o capital se deprecia a taxa de 5% ao ano. Tá? 5% ao ano. A taxa de poupança é 20% e o parâmetro A é uma constante igual a 0,4. E que o estoque de capital inicial seja positivo. Avalie as seguintes afirmativas abaixo, entre verdadeiras ou falsas. Bora fazer esse item 10 aqui na lista, gente. Deixa eu ver. Isso aqui é a 9, né? Eu acho que o vídeo já tá bem longo, já não tem acabado. Pois bem, o item A da 10 é verdadeiro, né? O item A, deixa eu ver. Não há uma relação entre capital por trabalho de equilíbrio no estado estacionário. Ah, correto, né? No modelo AK, gente, não existe equilíbrio de estado estacionário, tá? Porque as curvas de poupança e depreciação de capital, elas nunca se encontram, né? O que é uma condição para que exista o cabolinho igual a zero, né? As curvas de poupança e investimento têm que se igualar para que o capital fique estacionário. Coisa que não acontece no modelo AK, porque as curvas, elas são horizontais, né? Como vocês estão vendo bem aqui, ó. Tá? Isso aqui. O item B, a taxa de crescimento do produto é de 3% ao ano. Verdadeiro. Tá, aqui, ó, é a fórmula da acumulação de capital no estado estacionário do modelo AK. Tá vendo? Esse gama K igual a S vezes A menos N mais delta. Tudo bem? E aí eu substituí os valores, né? A igual a 0,2, poupança igual a 0,4, 40%, menos 0,05, que é a soma dos dois, né? N mais delta. Esse resultado é igual a 0,03, que é igual a 3%. O item C, um aumento no parâmetro A, aumentaria apenas temporariamente a taxa de crescimento do produto. Bora ver. Falso. Um aumento no parâmetro A aumenta permanentemente a taxa de crescimento do produto, seja agregado ou per capita. Isso acontece, gente, eu não coloquei ali no gráfico, mas é porque, se vocês repararem, cadê? Tá aqui, ó. Essa aqui é a forma da acumulação de capital, né, no modelo AK. Como esse A aqui ele é uma constante, se ele aumenta, essa diferença permanece permanentemente constante, a diferença não muda, né? É como se essa curva aqui de poupança, tá vendo? Ela se deslocasse na horizontal para cima, tá? Então, as taxas de crescimento do produto, elas vão permanecer permanentemente constantes, uma vez que você aumenta o parâmetro A, tá? Por isso que não é um aumento temporário no produto, é um aumento permanente. E o item C é falso por causa disso, tá vendo? Um aumento no parâmetro A aumenta apenas temporariamente a taxa de crescimento do produto. Errado, ela aumenta permanentemente. Item D. Nesta economia, o crescimento é endógeno, correto, e as políticas públicas podem influenciar a taxa de crescimento de longo prazo, correto também. Por exemplo, influenciando o valor do A, né? O A ele representa a produtividade total dos fatores. É a parte do crescimento econômico que não é influenciada nem pelo capital, nem pelo trabalho, né? Ou seja, qualidade nas instituições, investimento em capital humano, cultura, qualquer outra coisa, né? O governo pode influenciar o crescimento de longo prazo, influenciando esse A, coisa que não tinha no modelo do solo, que é o crescimento era exógeno. O item E. Uma redução na taxa de depreciação leva permanentemente à razão capital produto. O item E. O item E eu acho que eu não fiz o item E. Vou ficar devendo também. Então eu fiquei devendo o item E, o C e o D da 7, né? 3 itens ficou faltando. Questão 11. Mostre que a função de produção do modelo AK não exibe as mesmas propriedades das funções de produção neoclássica. Tá, tudo bem. Essa questão 11. Questão 11, ela
ela está falando daquelas três propriedades da função de produção neoclássica, né, gente? São três: rendimentos constantes de escala, produtividades marginal dos fatores positiva e decrescente, e a terceira são as condições de nada, né? Você faz o limite da primeira derivada em relação ao capital e em relação ao trabalho. Uma das características do modelo de crescimento endógeno é que a produtividade do capital ela é crescente, certo? Enquanto que no modelo do solo ela é decrescente. Quando você pega o capital humano ou o capital físico, mas depende também da especificação da função de produção. Tá, então o modelo AK ele vai ser assim, ó. Logo de cara a gente vê que os rendimentos de escala eles são constantes, né? Se você multiplica os dois lados por uma constante lambda, você consegue botar ela em evidência, os dois lados sem problemas, porque esse k está elevado a 1, né? Então a primeira hipótese o modelo AK satisfaz, tá? O problema é a segunda hipótese. Se você aplica a primeira derivada do produto em relação ao capital, isso daqui vai dar um valor igual a A, né? Isso aqui é um A. Que é um valor maior que zero. Então, até aqui tudo bem, tá? O modelo de solo, a produtividade do capital também é positiva. Tá? Esse símbolo aqui é maior que zero, tá, gente? É meio bugado. O problema está na segunda derivada. No modelo de solo, a produtividade marginal do capital, como eu já disse, ela é decrescente. Mas do modelo AK, ela é constante. Tá? Então, se você aplica a segunda derivada aqui, em relação a K, vai acontecer o que, gente? Se eu aplico a segunda derivada, isso aqui vai dar um valor constante, né? Igual a zero. Então, só por aqui a gente já consegue provar que o modelo AK ele não satisfaz as propriedades da função de produção neoclássica. Tá? Quer dizer, não satisfaz, que é um X. E tem as condições de nada que você pode fazer também, né? Mas novamente vai dar um valor muito aleatório. Porque se você faz aqui K tender a zero ou K tender a infinito, nos dois casos a função de produção vai tender a A, né? O que não acontece no modelo de solo. Que eu vou ficar devendo. Deixa eu ver aqui. Item 12, né? Bora ver. Item 12. Com base nos modelos de crescimento endógeno, assinale como verdadeiro ou faça as assertivas abaixo. Tá gravando? Tá. Contrariamente ao modelo de solo, o capital, seja físico ou humano, apresenta retornos marginais constantes e não decrescentes. Correto, né, gente? Eu acabei de falar isso na questão 11 e comentei nos outros itens. No modelo de solo, o capital físico ele apresenta retornos marginais decrescentes. Mas se você pega outros modelos, o modelo AK, por exemplo, que é o modelo de crescimento endógeno, o retorno do capital ele é constante, né? Ele é positivo e constante, e não positivo e decrescente. No modelo do Homer, mesma coisa. O capital humano, o retorno dele é positivo e crescente. Tá? Item B. Considerando uma função de produção dada por y igual a k, em que y é o produto, k é o capital e a é um parâmetro fixo de produtividade, um aumento permanente na taxa de poupança
aumenta permanentemente o nível de produto e temporariamente a taxa de crescimento do produto. Errado, né, gente? Esse item é o item B, né? Item B. O capital, ele cresce, segundo a função do solo, a uma taxa igual a taxa de poupança, S vezes A, menos, deixa eu ver, N mais delta. Tá. Essa aqui é a fórmula da acumulação de capital do modelo AK, certo? Diferente daquela função lá do solo, que está acostumado a usar. Então, como é que fica? Quando eu dividir tudo isso aqui por K, isso aqui por K, isso aqui por K, isso aqui também, né? Eu estou calculando a taxa de crescimento instantâneo no capital. Eu vou ter o que? Gama K, que é o crescimento do capital, que é igual ao crescimento do produto, tá? Tanto per capita como agregado, tá? Ele vai ser igual a que? Calma aí, tem uma coisa errada. Isso aqui vai dar 1, né? S vezes A sobre K. Ah, não, tá errado, tá errado. Deixa eu ver aqui. Ah, não, gente. Desculpa. Eu esqueci. Bem aqui tem um K. Deixa eu escrever novamente. Bem aqui, ó, tem um K. Esse K tá elevado a 1. Porque essa reta aqui, ela tem que ser horizontal, né? E aí aqui vai dar igual a 1. Aqui vai dar S vezes A. Certo? E o crescimento do produto, que é igual ao crescimento do capital, vai ser igual que S vezes A menos N mais delta. Ou letra feia. Deixa eu ver aqui. Certo, gente? Tudo bem? A questão disse o que mesmo, hein? Em produção, aqui, A é um parâmetro fixo de produtividade. Um aumento permanente na taxa de poupança aumenta. Ah, tá. Gente, um aumento permanente na taxa de poupança vai elevar permanentemente a diferença, né, entre a curva de poupança e depreciação do capital, levando a um aumento permanente no produto, né? Diferente do crescimento do modelo de solo, que o crescimento ele não é permanente, ele é temporário. Aqui eu tinha a taxa de poupança S0 vezes A. Aqui eu tenho a taxa de poupança S1. S1 vezes A, né? Tal que S1 é maior que S0. E a curva de depreciação tá bem aqui, ó. N mais delta. Tá. Isso daqui era o crescimento do produto antes do aumento na taxa de poupança. Gama Y0. E esse daqui passa a ser o crescimento depois do crescimento da taxa de poupança. O
o aumento permanente, tá? Aumento permanente. Tá vendo? Muito maior. Tudo bem, gente? Item 12, questão 12, item B. Tá. Item C. Considerando uma função de produção dada por y igual a k, em que y é o produto, deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. Em que uma função de produção em que y é igual a k, y é o produto, k é o capital, taxa de crescimento populacional e depreciação do capital são constantes. Tá, deixa eu ler de novo. Considerando uma função de produção em que y é igual a k, né, o produto, capital e o parâmetro fixo de produtividade, taxa de crescimento populacional e de depreciação do capital são constantes. A renda per capita crescerá continuamente a uma taxa constante. Correto, né, gente? O que o item C está me dizendo? Se N e delta são constantes e o A, que é o fator de produtividade, permanece constante, a renda tende a permanecer a uma taxa também constante. Correto, né, gente? Porque essa diferença aí vai permanecer constante e não vai mudar. Porque a taxa de poupança a gente supõe que ela é exógena e constante também, né? Assim como o modelo de solo. Até que haja uma perturbação, a taxa não varia. Diferente do modelo de solo, tá? Em que a taxa não é constante. Porque vai convergir para o estado estacionário, né? Toda aquela história que a gente já conhece. Né? Dinâmica de transição, etc. Item D da 12. Uma política governamental que leve a um aumento no nível de qualificação profissional gera um aumento temporário na taxa de crescimento do produto per capita. Correto, né, gente? Aqui ele está falando de capital humano, né? Investimento em capital humano. O investimento de políticas públicas em educação acelera o crescimento do produto, só que é um crescimento temporário, tá? Não é permanente. Item E. Os modelos em que são considerados efeitos da acumulação de capital sobre a tecnologia exibem retornos crescentes de escala.